Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje na nossa aula do dia 18 de maio de 2020, a nossa pauta continua sendo o nosso capítulo 4, a respeito do mundo em conflito. Nas últimas aulas eu falei para vocês como que a Europa estava passando desde o finalzinho do século XIX até mais ou menos 1914, o comecinho ali do século XX, que ela tinha vivido um momento de estabilidade econômica, uma transformações através do cinema, da música, vivia um momento, uma calmaria, que até então era conhecida como a Belle Époque, apesar que ainda os conflitos por conta do imperialismo ainda existiam. Agora, depois nós falamos sobre as disputas entre as potências imperialistas, que até então a Inglaterra era a principal potência imperialista, até que a Alemanha, com a sua marinha, com seu exército, sua indústria bélica, toda a sua potência, conseguisse competir com a Inglaterra. Vinha com tudo para essa competição, né? A Alemanha sempre envolvida, né, em várias questões, ela tinha rixa com a Inglaterra por conta dessas disputas imperialistas, ela tinha rixa com a França por conta da Guerra Franco-Prussiana, onde ela tinha conquistado terras bastante importantes, terras ricas em minerais, que é a Alsácia e a Lorena. Ela tinha conflitos com a Rússia, porque ela queria construir uma estrada que ligasse até Bagdá e a Rússia não concordou. Falei para vocês a respeito do nacionalismo na Europa também, né? Que a primeira questão foi a questão dessa guerra franco-prussiana, da França contra a Alemanha, né? Que a Alemanha acabou vencendo e conquistando as terras da Alsácia e Lorena. Falei para vocês a respeito desse nacionalismo, né, que é um forte sentimento que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, contribuiu para acirrar ainda mais as tensões entre as relações europeias. Falei para vocês que esse nacionalismo também foi muito forte na Alemanha, né? Acabou dando origem ao pan-germanismo, né? Eles queriam criar um império germânico de extenso e poderoso. Falei para vocês também que em parte do leste europeu ali o nacionalismo teve como princípio o pan-eslavismo, um movimento liderado pelo Império Russo, também que queria propunha a união dos povos eslavos e também queria fazer um extenso império. Falei para vocês a respeito dos conflitos dos Balcãs, né? Que eram países que queriam a sua independência, países novos que acabavam lutando pela sua independência. Alguns eram apoiados pela Rússia, a Rússia que acabava tendo a estratégia de apoiar porque ela queria anexar esses países ao seu território e por conta da saída para o mar Mediterrâneo e conquistar a cidade de Constantinopla, sempre tendo uma estratégia ali, né? Falei a respeito da Primeira Guerra Mundial, das duas alianças que se formaram, né? Os aliados e a Entente. Falei para vocês por que a guerra de fato foi declarada com o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, pelo um sérvio. Ele acabou sendo assassinado por um sérvio, foi daí ele e sua esposa, e aí foi o estopim para que a guerra fosse declarada, né? Falei para vocês a respeito das frentes de batalha, né? As primeiras fases, o que aconteceu, a primeira fase era uma fase que foi mais de movimento, a segunda fase, que se deu nos anos de 1915 a 1916, ficou conhecida como a Guerra de Posição, quando as batalhas se tornaram mais estáticas, com o estabelecimento de tropas em trincheiras. Então, quando vocês falam Guerra das Trincheiras ou movimento de posição, é a mesma coisa. É porque é uma guerra que não tinha movimento, que não tinha movimentação de soldados correndo de um lado para o outro, né? Eles sempre atacavam sempre dentro daquelas trincheiras ali. Eles só saíam de dentro dessas trincheiras quando eles tinham a noção que tinha uma estratégia para conseguir sair de dentro dessa trincheira para conseguir atacar. A França sempre foi um dos países que acabou mais sofrendo com essa questão das guerras das trincheiras, sempre foi um dos países que mais foi atacado. Bom, na página 296 e na página 297 tem duas páginas que tem exercício, eu vou colocar na plataforma para que vocês respondam. A questão da guerra das trincheiras, né, ou da guerra de posição, como nós vimos, foi a segunda parte ali da Primeira Guerra Mundial. Até então, as pessoas que se alistavam
para a Primeira Guerra Mundial, elas não tinham noção nenhuma de que essa guerra duraria 4 anos. Acreditavam que seria algo rápido, as pessoas se alistavam assim por querer. Nossa, eu vou para a guerra, tal, que legal. Não acreditavam que seria uma guerra que duraria tanto tempo e traria milhões e milhões de pessoas mortas. Bom, na página 298 nós vimos que, como vimos, a segunda fase da Primeira Guerra Mundial se caracterizou pelo estabelecimento de tropas em trincheiras. Essas trincheiras eram buracos, né, que eram cavados, onde os soldados ficavam ali por meses, por semanas. Com o desenvolvimento da tecnologia de guerra também na Primeira Guerra Mundial, desenvolveram gás letais, os aviões começaram também a soltar esses gases, começou essa questão tecnológica, deu um boom, né, nesse período da Primeira Guerra Mundial. Não do jeito que foi a Segunda, mas começou também ter bastante impactos assim, tecnológicos, assim, essa Primeira Guerra começou a passar. Bom, foram criadas armas com maior poder de fogo, como fuzis de repetição e metralhadoras. Dessa maneira, as tropas foram forçadas a permanecer nas trincheiras para se protegerem. Querendo ou não, eles estavam ali nas trincheiras, era um meio deles conseguirem se proteger. Apesar de toda a falta de higiene, da escassez de alimentos, as pessoas acabavam morrendo ali do seu lado, não tinha onde enterrar, acabava aquele corpo ficando ali, apodrecendo ali do seu lado. Então você pensa só o tanto de bactéria, o tanto de vírus que essas pessoas pegavam, tanto de sujeira que havia nesse lugar. Aqui no segundo parágrafo fala que nesses lugares as condições de vida eram precárias. Entre as dificuldades enfrentadas pelos soldados estavam a falta de higiene e a má alimentação, que favorecia a proliferação de doenças entre as tropas. Ou seja, essas pessoas às vezes ficavam com aquele sapato úmido dias e dias, e quando ia tirar o pé estava pura sujeira, pura bactéria, tudo apodrecendo já. A falta de alimento, e eles sofriam também por conta do frio, da chuva, a neve também, que nós sabemos, né, que nesses lugares faz bastante frio. Você imagina só, você está ali, né, embaixo de todas as condições de chuva, de sol forte, né, acabava sendo um sofrimento terrível. Bom, aqui na ilustração mostra, né, os soldados nas trincheiras, em volta desses buracos tinham arames farpados, né, para ajudar na proteção, mas as trincheiras não tinham bom escoamento para a água das chuvas, ou seja, a água acabava ficando parada, né. Assim havia muita lama e umidade, tornando mais difícil para os soldados se manterem secos e aquecidos. Você imagina só, você ficar debaixo de chuva sem poder se aquecer, sem poder trocar de roupa, e vendo toda aquela sujeira, aquela água parada ali perto de você, e você não ter para onde correr, você tem que ficar ali. Ou até mesmo com um frio danado, você tem que ficar ali embaixo, tomando aquela neve, ou até mesmo aquele sol forte. Não tinha para onde correr. A alimentação também aqui fala que era escassa, né? Era precária, que era apenas alguns alimentos, pães, biscoito, carne, legumes enlatados. Imagina só, você passar meses, passar semanas ali comendo só isso daí. Acabava que muitas pessoas acabavam voltando dessa guerra das trincheiras, acabavam voltando doentes, acabavam nem sobrevivendo, também por conta do psicológico. As pessoas acabavam desenvolvendo, você levava um tiro dentro dessa trincheira, você não tomava um antibiótico, você não tomava um anti-inflamatório, você não curava não conseguia sarar desse tiro, não conseguiam fazer um curativo decente. Imagina só, né? Você acabaria de um jeito ou de outro, acabaria morrendo. Bom, as trincheiras eram compostas de valas com aproximadamente 2 metros de profundidade e vários quilômetros de extensão. Era comum haver sacos de areia e arame farpado para reforçar a defesa dos soldados, ou seja, que nem eu falei para vocês, esses arames farpados acabavam ficando em volta, né, ali para ajudar na proteção, sacos de areia também. Por causa da falta de higiene, perdão, gente, estou com um pouquinho da garganta raspando, minha voz está um pouquinho meio ruim. Por causa da falta de higiene, proliferavam ratos, pulgas, piolhos nas trincheiras, expondo os soldados a diversos tipos de doenças. Ou seja, então eles passavam meses e meses sem tomar banho e corpos apodrecendo ali do seu lado, a questão da higiene muito precária, era impossível você
você conseguir ter uma vida muito longa nesses lugares, nesse lugar. Bom, a questão da saída da Rússia ocorreu mais ou menos em 1917 por conta da Revolução Russa que ocorreu na Rússia. A Rússia, que nem eu falei para vocês, ela era dominada pelo regime czarista, era um czar que ele comandava tudo. Por conta dessa revolução, ele acabou sendo deposto, né, do poder, ele acabou depois sendo morto, ele e a sua família. E a Rússia, por conta de toda essa questão da Revolução Russa e por conta dos ataques dos alemães, ela não tinha condição mais de ficar na Primeira Guerra Mundial. Então ela acabou assinando um acordo de paz e acabou saindo da Primeira Guerra Mundial. Aqui fala na página 300 que em 1917 teve início uma grande revolução na Rússia. Em meio ao processo revolucionário, em março de 1918, o novo governo russo se retirou da guerra ao assinar um tratado de paz com as potências centrais, o tratado de Brest-Litovsk. Dessa maneira, as batalhas na frente oriental tiveram fim, o que permitiu aos alemães concentrarem suas tropas na frente ocidental, que até então a Rússia ali era atacada, a Alemanha começou a querer atacar cada vez mais a França, a Inglaterra. A entrada dos Estados Unidos na guerra, que fala no segundo item. Até então, os Estados Unidos se manteve neutro, mas por conta que navios, submarinos alemães acabaram afundando alguns navios dos Estados Unidos e também por conta dos empréstimos caros que eles acabavam financiando para a Inglaterra, eles acabaram com medo de não receber, né? Eles acabaram entrando na Primeira Guerra Mundial. Até então, os Estados Unidos não era essa potência que ele é conhecido hoje. A potência nessa época era a Inglaterra e acabava sendo a Alemanha que tinha começado ali, né? Até então, os Estados Unidos, apesar de todo um preparo militar, das suas tropas, dos seus soldados, ele ainda não era a potência que ele é conhecido hoje. Mas ele acabou contribuindo para que a Primeira Guerra fosse vencida pela Inglaterra, a França. Por conta disso, ele acabou entrando na Primeira Guerra Mundial. Aqui até fala que, no primeiro parágrafo, os Estados Unidos se mantiveram neutros na Primeira Guerra Mundial, até abril de 1917, quando passaram a apoiar os aliados, após alguns de seus navios mercantes serem atacados por submarinos alemães. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi importante para a definição do conflito, pois além de fornecerem recursos financeiros aos aliados, participaram enviando grande quantidade de armas e de soldados. Dessa maneira, a participação dos Estados Unidos garantiu maior força aos aliados, desequilibrando o conflito e acelerando o processo que levaria ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, foi muito importante essa entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ali ao lado dos aliados. Eles contribuíram bastante por conta de todo esse preparo que eles já tinham e também por conta dos empréstimos que eles forneciam à Inglaterra. Eu acho que também com um pouco de medo de não receber, eles acabaram entrando ali na Primeira Guerra Mundial para dar até uma prensa, né? Aqui fala também a participação do Brasil na guerra, fala um pouquinho, assim como ocorreu com os Estados Unidos em 1917, embarcações brasileiras também foram atacadas pelos alemães. O governo do Brasil, que até então havia optado por manter-se neutro, rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e meses depois entrou na guerra ao lado dos aliados. A participação brasileira na Primeira Guerra Mundial durou até o final do conflito, em novembro de 1918. O país disponibilizou navios de guerra para auxiliar na patrulha do Oceano Atlântico, enviou médicos para atender feridos de guerra e aviadores para atuarem junto dos aliados. Ou seja, a participação do Brasil foi assim, indiretamente, né? Não chegou assim, de fato, entrar ali né? Porque quando fala Primeira Guerra Mundial, nem todos os países do mundo entraram nessa Primeira Guerra Mundial, acabaram sofrendo com as consequências, por isso que fala Guerra Mundial, porque todos os países do mundo acabaram sofrendo com as consequências da Primeira Guerra Mundial, mas não quer dizer que entraram ali diretamente, ali que foram todos os países ali para o conflito, né?
que acabaram, que no Brasil, eu falei para vocês, o Brasil acabou sofrendo por conta que o Brasil era o maior produtor e exportador de café, como nós vimos no capítulo 1, e ele acabou, consequentemente, sofrendo com isso, né? Não, as suas exportações acabaram sendo abaladas. E por conta também dos alemães terem afundado alguns navios, né? Ele acabou entrando ao lado dos aliados ali, da Inglaterra, da França, da Rússia, que até então tinha acabado de sair, né, da Primeira Guerra Mundial, e acabou tendo essa participação. Uma participação pequena, mas que acabou, né, ficando até ali o finalzinho da Primeira Guerra Mundial. A participação das mulheres na guerra é outro fator importante que nós fala um pouco aqui na página 301. Bom, gente, minha garganta tá ruim. Não é o coronavírus, tá? É porque eu não sei o que aconteceu, eu tenho um probleminha na garganta, às vezes dá uma inflamação. Desculpa, às vezes essa voz não sai muito boa. A participação das mulheres foi outro fator importante. Até então, mulheres de classe alta que viviam ali abaixo que eram sustentadas pelos seus maridos, né, que ficavam em casa cuidando dos filhos, que não tinham trabalhado fora, começaram, diferente das mulheres de classe baixa, que tinha que trabalhar, porque senão não tinham o que comer, começaram a ter sua participação na Primeira Guerra Mundial. Muitas conseguiram até se emancipar após a Primeira Guerra Mundial, conseguiram a liberdade de conseguiram um emprego, conseguiram até mesmo a questão do divórcio, não era uma coisa muito que era comentado, mas conseguiram ter uma estabilidade financeira que não dependesse só do marido. Bom, ali no primeiro parágrafo fala que durante a Primeira Guerra Mundial, nos países envolvidos no conflito, grande parte dos homens em idade produtiva, né? Idade produtiva fala com homens mais jovens, né? Idade dos seus 18 até os 40 anos mais ou menos, foram enviados para a Primeira Guerra Mundial. Eles acabavam se alistando às vezes por querer também, porque achavam que o conflito duraria pouco e acabavam indo para a Primeira Guerra Mundial. Assim como muitas mulheres da classe média e alta começaram a trabalhar fora de casa, como já faziam as mulheres de classe baixa. Tanto nas cidades como no meio rural, aqui fala, muitas começaram a trabalhar, a dirigir transportes públicos, trabalhavam também como enfermeiras, principalmente ali na questão da frente ali do conflito, né? Eram muitos machucados, eram milhares de soldados que acabavam sendo machucados e as mulheres acabavam tendo a sua participação por conta de serem enfermeiras, ajudar. Não tanto quanto ocorreu na Segunda Guerra Mundial, que a participação das mulheres ainda foi mais importante não, assim, foi maior, mas na Primeira Guerra Mundial também ocorreu bastante a participação delas. Aqui no penúltimo parágrafo fala que após o final da guerra, muitas delas voltaram a exercer suas funções habituais, deixando por trabalhar em atividades consideradas masculinas, porém elas também conseguiram sustentar e ampliar algumas de suas conquistas em vários países, por exemplo, como o direito ao voto, foi estendido às mulheres ao longo após o fim do conflito. Aqui no Brasil foi mais para frente, né? O comportamento feminino também se transformou, as mulheres passaram a ter mais liberdade para usar roupas mais confortáveis, que até então, esse período, as mulheres usavam aquelas vestimentas, aqueles vestidos cheios de coisa, tudo pesado. Eles conseguiram ter maior liberdade para usar roupas mais leves, começaram a dirigir também. Aqui tem até a foto de uma mulher dirigindo um automóvel nos Estados Unidos em 1920, coisa que até então não se via. Outra gravura que mostra enfermeiras cuidando de um grupo de crianças em um abrigo na Inglaterra em 1915. Então é importante também vocês verem que as mulheres também tiveram uma participação muito importante durante esse período da Primeira Guerra Mundial. Por hoje é só o que eu vou falar para vocês. Na próxima aula eu vou abordar a questão do fim da Primeira Guerra Mundial, os tratados de paz que foram estabelecidos e as consequências que trouxeram dessa guerra, né? As consequências de guerra que trouxeram, que vão ser refletidas também. A questão do Império Russo nas próximas aulas, também falar sobre a oposição ao czarismo, que eu venho comentando com vocês bastante, por conta da Revolução Russa. Mas por hoje, mais ou menos é isso que eu tenho para falar para vocês e até mais.